Mas eu não sei de que igreja que ele é. A gente vai em tantas igrejas, eu nem imaginava. E de repente foi ele que veio orar por mim. Que honra, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando muito em nome de Jesus. E o dia que for lá de novo, vou te oferecer um cafezinho da loja lá em nome de Jesus, tá bom? Como eu disse para você, estou muito feliz de estar aqui. A terça-feira foi bem ansiosa, a gente já começa imaginando, né? O que que o Senhor quer entregar? O que que o Senhor quer entregar? E antes da gente entrar no que o Senhor quer entregar, eu quero dizer para você que o que me chamou a atenção no testemunho desse menino, que era para estar de cadeira de roda, né? Tá andando até demais, né, irmão? Ele falou, eu tô andando até demais já. O que me chamou a atenção foi ele falar, eu recebo oração até da minha sogra. Tem muita gente que fala tão mal da sogra, né, irmãos? E olha quem está me acompanhando, a minha sogra está comigo. A minha sogra é uma das minhas intercessoras. A minha sogra, a pastora está dando aula, que ela é professora, e é uma das primeiras pessoas que eu vejo de manhã. Hoje eu estava lá colhendo as acerolas e ela abriu a porta, eu, bom dia, ela, bom dia. E eu já estava deixando tudo limpo lá para ela, organizado, para ela não fazer esforço nenhum, porque ela ora por mim todos os dias. Ela mora comigo, irmão, a gente mora junto. E junto comigo também está a minha esposa, a pastora Cristina, a mais linda dessa igreja hoje, irmãos. Fica de pé aí para os irmãos te ver. Ah, tem que ficar de pé. Aê! Isso, glória a Deus. Tá, a gripe pegou ela, irmãos. Tá feio o negócio, tá? Mas vai sair daqui sem nada hoje, em nome de Jesus. Já foi curada pela glória do Senhor. Aleluias. O que eu preparei para entregar para você, irmãos, tem tudo a ver comigo. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque você entrou aqui hoje. Quando você entrou naquela porta, já tinha alguém aqui te esperando. E já estava escrito que o seu milagre seria hoje. Já estava escrito que o seu milagre seria hoje. E agora eu quero me apresentar antes de entregar o milagre para você. Sou o pastor Odílio, casado com a pastora Cristina há 25 anos. Alguém olhou para você e falou, casamento não dá certo, irmãos. Olha só, nós temos 25 anos de casado. Aí você está olhando e falando, meu Deus, não é possível que ele já tem 25 anos de casado, tão novo assim. 2 filhas e 3 netos. É, já temos 3 netos. Ó, já tem um meninão assim, irmão, vai ser o baterista da igreja daqui a pouco. Tem 7 anos. O segredo é aguentar, né? Mas eu fiquei sabendo de milagre que aconteceu aqui nessa igreja. E no nosso primeiro café, quando a gente começou, o conselho de pastores ficou inativo em Nova Granada há alguns anos. E quando a gente reativou o conselho de pastores, nosso primeiro café, a bispa estava grávida lá. E ela não sabia, né, irmãos? Que o que estava passando pela vida dela ia alcançar outros. Rapidinho ela foi lá e cortou, porque senão já tinha um time de futebol aqui, né? Deus é assim, irmãos. Quando ele derrama a bênção, irmãos, é desse jeito. É assim. Aí você chegou aqui, olhou para mim e falou, será que vai me alcançar? Pode se preparar, que hoje é a sua noite. A sua noite é hoje. Está marcado no céu. Hoje você não sai daqui como você entrou por aquela porta. A minha chefe de mecânica também está aqui. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. É ela que arruma meu carro, irmão, que me busca, que leva, que faz um, né? Que aguenta a gente todos os dias lá, porque tem uns carros lá que quebram toda semana e ela, oh meu Deus, lá vem o dia de novo. Oh, aleluias. Quero entregar algo para você hoje. Está escrito no livro de Lucas 15. A gente vai do versículo 1 até alguns versículos aí. A gente vai parando, falando, depois a gente volta, tá bom?
Lucas 15, perdão, irmão, do 11 ao 24. Coloca o 11. 15, isso, 15, versículo 11. 11 agora. Isso. Certo homem tinha 2 filhos. Diga 2 filhos. 2 filhos. Não é 12 não, irmãos, é só 2. O milagre está grande aqui hoje, irmão. Apóstolo, o negócio aqui está no reto até hoje, hein? Eu estou falando 2, tem gente gritando 12. Meu Deus, milagre é grande. O 12. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que me pertencem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Ele começou a passar fome. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam. No nosso linguajar, ele queria comer o que era servido aos porcos, irmãos, porque a fome era triste. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão de fartura, e eu aqui morro de fome. Segura aí. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui no seu nome, Pai. O Senhor já fez maravilhas aqui durante o louvor, durante a administração, os testemunhos, os momentos de cura. A sua presença aqui, Senhor, é incrível, palpável, Pai. O que nós te pedimos nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos dê mais um pouquinho da porção que está liberada para esse lugar nessa noite. Mais um pedacinho do céu para esse lugar, Jesus. O que nós queremos é só mais um pouquinho para completar essa noite tão incrível que já está sendo, Pai. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Bom, sou pastor há 5 anos. Tenho o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis, como o apóstolo Jefferson, a bispa que está lá participando das nossas reuniões do Conselho de Pastores. Tenho a honra com o pastor Sebastião de ser o presidente do Conselho de Pastores, de trabalhar com pessoas tão incríveis. Deus está sendo tão maravilhoso com Nova Granada. Deus está sendo tão maravilhoso com Nova Granada. Deus está sendo tão incrível que está recapeando todas as ruas da cidade, irmãos. Aí você olha assim e fala: Deus está despertando um homem. Não é não, irmãos, é pastores que estão de joelho orando por essa cidade. Deus está despertando tão grande que tem presentes chegando para Nova Granada, tem pastores chegando aqui em Nova Granada, irmãos, que é nós que estamos orando para que Deus nos dê presentes, pessoas que possam estar junto conosco, de joelhos no chão. E eu oro todos os dias, agradeço a Deus por esse casal estar aqui em Nova Granada. E você tem que fazer o mesmo por ter um pastor e uma pastora tão abençoada como esse casal. Pessoas que se colocam de madrugada para orar por você. E eu sou privilegiado de ter um casal como este. E terça passada, na segunda passada, na nossa última reunião, ela que ministrou uma palavra aos pastores, entregou algo tremendo para Nova Granada. Se prepare, irmão, é só o começo, só está começando. Tem muito para acontecer aqui nessa cidade. Tem muito para acontecer em Nova Granada. E você é responsável por isso, sabe por quê?
porque a responsabilidade de ministrar sobre Nova Granada está com você. É você que vai sair por essa cidade e falar por essas ruas. Vai acontecer milagres neste lugar. É por essas ruas que vai acontecer algo que aconteceu com aquele moço. E olharam para ele e falaram: não sai dessa cama. O diabo olhou para ele e falou: esse daí eu vou enterrar ele. Mas ele não sabia que nesse lugar tinha um Deus tremendo e maravilhoso. Olhou para ele e falou para ele: você está colocando ponto final, mas eu só coloquei uma vírgula. Ainda tem muito para acontecer. Esse testemunho teu ainda vai ganhar muita gente para Jesus. E aqui eu começo o meu testemunho. Eu também fiquei. Eu já era pregador da palavra. Eu já era servo do Senhor. Mas mudamos para Rio Preto, irmãos. Saímos de Nova Granada. Fiquei 3 anos em Rio Preto. E durante um período que eu fiquei em Rio Preto, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu arrumei algumas amizades e saí do caminho do Senhor. Naquela época tinha um carro, irmãos, e não tinha habilitação. Mas andava com o Rio Preto inteiro. E o inimigo colocou uma pessoa do meu lado com um carro. Que quando eu não queria ir, ele ia de carro me buscar. Eu morava lá no Solo Sagrado. Lembro de tudo, Rua 51. Mas pastor, por que o senhor está contando isso? Eu não estou querendo me vangloriar, não. Eu quero só que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu só estou contando isso para você, porque talvez você tenha um filho na mesma situação e você simplesmente o abandonou. Não abandona o seu filho. Não abandona a sua filha. Não para de orar por ele. Talvez você não sabe nem onde que ele está agora, mas Jesus... Eu saía, só dava um beijo na minha mãe. Não tinha hora para voltar, irmão. Muitas das vezes eu não voltava só no outro dia. No domingo, eu levava ela na igreja, parava de frente à igreja. Ela dizia e eu ia embora. Quando foi um dia, sábado, de sábado para domingo, irmãos, eu saí 4 horas da tarde no sábado. Não posso. Às 4 da tarde no sábado, irmãos. Imagina você sair às 4 da tarde. Eu parei a noite inteira, irmãos, com esses amigos. Cheguei no domingo de manhã na minha casa. Eu tinha a chave do portão e a chave da porta do fundo. Quando eu entrei, e eu entrava bem quietinho, irmãos, para não acordar ela. Hoje a minha mãe tem 83 anos. É uma das minhas intercessoras também. Mas naquela época ela devia ter uns 62, 63 anos. Não, mais, menos. Minha mãe tinha uns 55, eu já tenho 25 anos de casado. Casei aqui. E eu entrei, irmãos. Escutei um choro. E parei na porta. Parei na porta e fiquei ouvindo a oração dela. Ela estava de joelhos na cama, 7 horas da manhã, orando por mim. O Espírito Santo me visitou naquele momento, naquela porta. Eu estava em pé na porta, irmãos, encostado assim, a lágrima desceu e o Espírito Santo olhou para mim e falou para mim: não é isso que eu tenho para você. Os meus caminhos são maiores do que os seus.
Quando eu leio a história do filho pródigo, eu me coloco na história dele. Eu saí e deixei tudo para trás. E ali eu fiquei alguns minutos ali, ela nem me viu, irmãos. Ela continuou orando. E eu entrei e fui para o meu quarto. Me ajoelhei na minha cama e falei, Senhor, eu quero começar uma vida nova hoje. Eu já sabia que eu era nova criatura. Porque em todos os lugares que eu ia, o Espírito Santo falava para mim, teu lugar não é aqui. Mas a gente vai insistindo, irmãos, a gente é teimoso, principalmente quando a gente é novo. Teimoso, teimoso. Você entrava, o Espírito Santo falava, o que você está fazendo aqui? Não é o seu lugar aqui. O seu lugar não é aqui. E naquela manhã eu tive um encontro com o Senhor. Naquela manhã eu tive um encontro com o Senhor. E eu dormi, acordei e me preparei para aquela noite. E aí ela falou, você vai me levar na igreja? Eu falei, eu vou. Eu me troquei do jeito que eu estou aqui. Eu acho que eu fiquei até um pouco mais bonito, porque eu estava mais novo. Porque agora a gente está meio acabado, né, pastor? Ah, quando casou, estava bonitinho. Agora, hein? E eu me arrumei, irmãos. Preparei o carro e saí com ela para a igreja. Quando eu parei de frente à igreja, ela falou, você vem me buscar hoje? Eu olhei para ela e falei para ela, a partir de hoje, a senhora nunca mais vem para a igreja sozinha. E naquela noite, eu voltei para o Senhor. E estou firme com Ele até hoje. Estou aqui pregando para você porque um dia eu fui chamado por Ele. Um dia eu tive um novo encontro com Ele. E Ele quer olhar para você hoje e falar para você, eu quero você de volta. Eu não quero só um pedacinho, não. Eu não quero só metade. Eu quero você por inteiro. Eu quero fazer tudo na tua vida. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero ser o seu amigo. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você acorde e chame Ele de meu Deus, meu Jesus. Ele quer ter relacionamento com você. Não é só de domingo a domingo, não, irmão. É todos os dias. Ele quer olhar para você, Ele quer cuidar da sua dor de cabeça, Ele quer cuidar da sua dor de dente, Ele quer cuidar de tudo que acontecer com você. Ele quer ser o seu Deus. E se você não fez isso ainda, hoje é um ótimo dia para você fazer isso. É só você levantar a sua mão e falar, Senhor, como um dia eu fiz, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu me desvio desse caminho. Como que é o nome do menino lá do fundo, do vermelho? Jairo. Jairo? É bíblico. Um dos milagres de Jesus foi na filha de Jairo. E outro milagre de Jesus foi em Jairo. Olha só. Glória a Deus. Apóstolo, muito obrigado por me chamar hoje. Porque foi incrível. Gente, o que eu vivi sentado ali naquela cadeira foi maravilhoso. Olha, como que Deus é tremendo, gente. A gente nem imagina que uma terça-feira vai acontecer isso, né? Mas Deus não escolhe dia, Ele vai te curar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e hoje. Você está olhando para mim e falando, pastor, você não sabe nada da minha vida. Não sei mesmo, irmãos. Graças a Deus eu não adivinho nada. Mas uma coisa eu posso dizer, Jesus conhece você por inteiro. Ele sabe tudo, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe aonde Ele pode tocar. Sabe por quê? Porque foi Ele que fez você. Ele te conhece. Ele sabe tudo. E aí veio esse moço.
Fala para o pai dele: pai, eu quero a minha parte. Normalmente a gente pede herança, a gente ganha herança depois que o pai e a mãe morrem, né, irmãos? Esse aqui chegou e falou: eu quero minha herança agora. Me dá a minha parte que eu quero viver minha vida. E o pai deu a ele tudo o que ele tinha de direito. E a Bíblia fala que ele pegou as coisas dele, irmãos, e foi embora. Arrumou alguns amigos, como eu tinha aqueles amigos. Aqueles amigos que é encostado em você só quando você tem. A partir do momento que você olha para eles e fala: acabou, já não são mais seus amigos. E aí o filho pródigo chega no momento que ele está sozinho. Ele fala: e agora? Dinheiro, acabou. A gente precisa ouvir algumas coisas, irmãos, e não profetizar nada. Ela veio aqui me entregar um lencinho e me chamou de chorão. Profeta chorão. E aí veio uma fome muito grave naquela redondeza, irmãos. E ele falou: agora lascou. E agora? Aí ele foi cuidar dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Naquela época eram umas bolotas que tinha. Hoje, irmãos, hoje é pior, né? Hoje é comida ruim, tudo ruim. Mas a Bíblia fala que ele veio assim, ele caiu em si. Por isso que eu me coloco muito próximo a ele. Porque eu também caí em si. Eu chego naquele domingo de manhã, escuto aquela oração da minha mãe e caio em si. O que eu estou fazendo na minha vida? A mesma coisa aconteceu com ele. A Bíblia fala que ele cai em si e fala: nossa, os empregados do meu pai estão passando melhor do que eu estou aqui. Só que ele esqueceu de uma coisa muito importante, irmãos. Ele esqueceu de algo muito importante que muitas pessoas esquecem. Ele era filho. Talvez você não está acessando algumas coisas que você tem direito porque você está esquecendo que você é filho. Você é filha. Você tem alguns direitos que você pode acessar. Por exemplo, a pastora Cristina é professora. Ela tem um dom lindo, irmãos, de ensinar. Ela ama ensinar. É o dom dela. E ela tem mais um dom. Ela canta muito bem. Hoje ela não vai cantar porque está sem voz. Mas na próxima vez que a gente vir aqui, já está convidada. Domingo eu estava pregando na Assembleia de Deus Bragantina, lá na Vila Bela. E ela cantou 2 louvores lá. Foi tremendo, irmãos. Porque é dom. É dom. Muitas pessoas têm dom. Dom. Tem um mecânico que mexe no meu carro. Ele tem um dom, ele é uma bênção. Você chega lá e já te recebe com a paz. O que aconteceu e já resolve tudo. E leva o carro lá na minha loja, irmão. É uma bênção. Isso é dom. Só que tem uma diferença muito grande de unção. A unção é diferente de dom. Quem tem unção, irmãos, acessa alguns lugares que você nunca imaginava que você ia acessar. Quem tem unção vai a alguns lugares que você nunca imaginava de ir. Quem tem unção faz coisas que ele nunca imaginava fazer. Então saiba discernir unção de dom. E como filho e como filha, você tem algumas coisas que você pode acessar. Porque a unção está sobre a sua cabeça. A unção está sobre você. Sacerdote, você, que é o sacerdote lá da casa. Eu vou pregar agora, eu vou falar sobre as 3 coisas que aconteceu com esse jovem. E você vai se encaixar numa delas, você que é sacerdote. Olha bem para mim, você que é o homem da casa. Aquele moço cai em si. Os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morrendo de fome.
Os versículos seguintes vão dizer que ele vai ao encontro do Pai. Coloca para mim, fazendo um favor, o versículo 24. Volta um só, no 23. Mais um, 22. O 20, por favor, no 20. Ele vai ao encontro do pai dele. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Irmãos, para aí. Esse menino ficou meses longe do pai. Mas, presta atenção. Ele se levantou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. E o pai o avistou. Isso quer dizer o que, irmãos? Que o pai dele, irmãos, nunca perdeu a esperança. Todos os dias o pai ficava olhando para ver se o filho já estava voltando. Todo dia o pai ia lá e olhava. Todo dia o pai ia lá e olhava. Será que ele já está vindo? É hoje que ele vai voltar? E aí a Bíblia diz que quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. 21. Segura, que ainda tem mais. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. 23. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. 24. Porque esse meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, a regozijar. Eu quero contar para você o que significa filho pródigo. Significa alguém que estava perdido, arruinado ou ausente. Não apenas fisicamente, mas também em relação aos valores e ao amor familiar. Por isso que eu disse para você, nunca abandone um filho ou uma filha. Talvez alguém olhou para você e falou: seu filho não tem jeito. A sua filha não vai dar certo. O seu filho... Quantas pessoas não passou perto da esposa do Jairo e falou para ele: ele não sai dessa cama. Esse aí não anda nunca mais. E o Espírito Santo só escutando. Não sabe o milagre. Olha lá, não é isso? Esse aí não anda mais. Esse não tem mais jeito. Quantos não falaram para minha mãe? Esse aí, Odílio, não tem mais jeito. É noitada, é vida solta, esse não dá mais. Só que tinha alguém que colocou o joelho no chão, como ela, e falou: Senhor, eu não aceito. É o que eu estou dizendo para você, entenda isso. Você é filho. Tem algumas coisas que você pode acessar. Não aceito. Eu não aceito. É você. O sacerdote da casa, os homens da casa aqui, levanta a mão assim, ó. É você. A responsabilidade está com você. Tem alguma coisa acontecendo na sua casa que você não concorda? A responsabilidade está com você. A responsabilidade é sua. É você o sacerdote lá. É você que vai falar: eu não aceito. E é daqui para fora, em nome de Jesus. Alguém chegou perto do Jairo e falou para ele: está repreendido em nome de Jesus. Por quê? A autoridade estava com ela. O que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, que como filho, você tem direitos. A autoridade está sobre você. Jesus falou: eu vou para o Pai. Vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. O que a gente estava olhando aqui, irmãos, pessoas aqui recebendo milagre aqui. Se você entender, irmãos, isso aqui é para todos. É que tem pessoas que entram aqui
não crendo do que vai acontecer. Mas a palavra disse, se você crer, se você tiver fé, coisas maiores que aconteceram naquela época vão acontecer agora. Simples, você só precisa crer. Só creia. Aí o pai pega ele e fala para ele: traz um anel, túnica, e coloca sandálias nos pés. Nessa noite, o Senhor vai colocar no seu dedo anel, nos seus pés sandália, e vai colocar uma túnica nova sobre você. Anel, novas sandálias e uma túnica nova. Quando o pai recebe o filho pródigo de volta, ele lhe dá 3 itens significativos: um anel, uma túnica, sandálias novas dos pés. Quando você chegou aqui nessa igreja, desacreditado, sem entender muitas coisas, e tinha um casal aqui esperando você para te dar um abraço, para dizer para você: ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem jeito, ainda tem solução para o seu problema. Simplesmente ele disse para você: coloca o anel, sandálias novas e coloca a túnica, porque sobre isso o Espírito Santo vai fazer um milagre sobre a sua vida. Coisas novas vão acontecer na sua casa. A sua família nunca mais será a mesma. Anota aí nessa terça-feira: a partir de hoje nunca mais será igual. Deus vai colocar sobre você o anel. Entenda por que o anel. Quando o filho chega, a palavra disse que a primeira coisa que o pai mandou fazer: busque o anel, sandálias novas e uma roupa nova. O anel era muitas vezes um símbolo de autoridade e posição. Eu quero que você entenda bem sobre o anel. Entenda bastante sobre o anel. Sabe por quê? Porque o anel, ele é autoridade. Muitas das vezes o inimigo olha para você e fala que você não tem autoridade. Muitas das vezes o sacerdote começa a orar, o inimigo fica falando para ele que ele não tem mais autoridade. Nessa noite, você vai levantar sua mão e Deus vai colocar novamente o anel da autoridade no seu dedo. A sua autoridade será devolvida para você nessa noite. Irmãos, eu não estou falando de uma autoridade simples, não. Eu estou falando daquela autoridade que Jesus chegou naquele lugar e olharam para ele e falaram: agora já é tarde. Já faz 4 dias que está morto. Ei, recebe aí, filho. Queira lamás. Mas Jesus não precisa estar morto, não precisa não. Olharam para ele e falaram: não sai dessa cama, não anda. Está andando. Olharam para você e falaram: você não tem mais jeito. Está aqui dentro da igreja. Ei, hoje Deus está te devolvendo a autoridade. Aquela autoridade que Jesus chegou e falou: tire a pedra. Presta atenção nessa autoridade. Se Jesus chegasse naquele lugar e falasse: tire a pedra, e mandasse todos, ressuscitaria todos. Mas ele chamou um nome. E a Bíblia fala que ele era amigo de Jesus. Meu Deus, ele não era nem um dos discípulos, irmãos. Ele era simplesmente amigo do mestre. E Jesus clama: Lázaro. Olha a ordem.
O que eu estou falando para você nessa noite é sobre autoridade. É essa autoridade que Deus está mandando entregar para você nessa noite. Ah, você não tem autoridade na sua casa. Deus está devolvendo ela para você agora. Olha o que significa o anel, irmãos. O anel significa autoridade e posição. Tome posição de sacerdote. Essa posição foi entregada por Deus para o homem da casa. É você que é o homem. É você a autoridade. Ao dar um anel ao filho, o pai estava estabelecendo uma posição na família e concedendo-lhe autoridade. Isso simboliza como Deus nos concede autoridade, como seus filhos, quando nos voltamos para Ele. Então você entrou naquela porta, voltou para Jesus, você recebeu autoridade sobre você. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. A túnica. Olha o que significa a túnica. Nessa passagem da túnica, eu coloco junto também a túnica de José, porque tem o mesmo simbolismo. A túnica dada por um pai. Olha o que significa a túnica. A túnica era uma peça de roupa de alto valor e status. A túnica do filho pródigo tinha sido trocada por roupas de mendigo. Enquanto ele estava perdido, irmãos, ele estava usando roupa de mendigos. E durante os seus dias no país distante, ao lhe dar uma nova túnica, o pai estava restaurando a dignidade e o valor de filho. Isso nos lembra de como Deus nos veste com vestes de salvação e nos cobre com o manto da justiça. Você está coberto, você está protegido. Sua casa está protegida, sua casa está coberta. Você está aqui e tem um anjo cuidando de tudo lá para você. Fica tranquilo, filho. Fica tranquilo. Esses dias a gente estava na célula, aconteceu quase a mesma coisa com você. A gente estava na célula, vai fazer 5 minutos que tinha começado a célula. De repente o telefone de uma moça tocou. Ela pegou o telefone, quando ela atendeu o telefone, ela ficou tão desesperada, irmãos, que ela não conseguia falar. Ela simplesmente saiu da casa da minha mãe, que é a célula, montou na moto. Irmãos, conforme ela montou na moto, eu saí. Irmãos, ela virou a avenida assim, ó. Que a minha mãe mora na avenida, um pouquinho para baixo da loja, na Antônio de Souza Barbeiro. Ela virou assim, ó, irmãos, e foi embora. Ali já aconteceu um livramento. Porque se vê alguém descendo, irmão, tinha jogado ela lá no campinho de bola. Ela sumiu. A mãe quase infartou, irmãos. Não sabia o que tinha acontecido, quem tinha ligado. Não sabia de nada. Ficamos pasmos. Ficamos paralisados. Meu Deus, o que aconteceu? De repente, 2 minutos depois, ela vira a moto. Vai lá na esquina do Bar da Pedra. Bateram na moto do meu irmão. Irmãos, ele estava vindo. Ele passou de frente a Grampel. Ele fez a rotatória da Grampel e foi. Quando ele chegou na esquina do Bar da Pedra, ali na Grampel, ali na Fábio Churrasqueira, ele entrou com tudo. Não freou, não parou no pare. E vi uma professora na Avenida Brasil. Irmãos, do jeito que ele entrou, ela veio com o carro, bateu nele e jogou ele no meio daquelas 2 árvores que tem de frente ao Bar da Pedra. Aí ela falou, vamos lá que bateram no... Como que é o nome dele? Gabriel. Nome de anjo. Vamos lá que bateram no Gabriel. Ela ficou, irmãos, ela caiu no chão. Bateram no Gabriel. O menino tem 21 anos. Eu peguei ela, irmãos, coloquei dentro do carro, falei, fica tranquilo. Calma. Virei o carro, subi, a pastora continuou a célula. Parei o carro lá, irmãos. Quando eu olhei a moto,
falei, já aconteceu um milagre. Aí ela, cadê meu filho? Cadê meu filho? Irmãos, o filho dela levantou do meio, tinha um monte de gente já, e por incrível que pareça, bem na hora estava passando um carro da polícia, e já encostou. Irmãos, ela, cadê meu filho? Cadê meu filho? O menino saiu do meio dos outros meninos, assim, irmãos. Oi, mãe, eu tô aqui. Oi, mãe, eu estou aqui. O milagre já tinha acontecido. Está machucado? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não tenho nada. Não tem um arranhão. Irmãos, a moto dele deu PT. Teve que vender pro ferro velho. E ele foi embora andando. Tinha uma mãe orando por ele. Olha o poder da tua oração. Olha o poder do teu joelho no chão. Hoje eu estou aqui porque uma mãe orou por mim. Talvez você está aqui hoje porque uma mãe orou por você. Tinha um joelho orando por aquele menino. O mais incrível, irmãos, foi a hora que ele falou, oi mãe, eu estou aqui. Você está machucado? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não tem um arranhão. Mas a moto deu PT. Irmãos, é Deus. É um milagre que aconteceu. Abracei ele e falei, você é um milagre. Você é um milagre. A mulher olhou para mim e falou assim, ele simplesmente entrou. Eu não vi. A mãe dele falou assim, pode levar o carro que eu vou pagar tudo e a moto tem que comprar outra porque deu PT. Irmãos, quando Deus faz, a gente pode até não entender. Até não entender. É pior. Glória a Deus. Eu olhei para ele e falei, até que horas? Ele, meia-noite, você que sabe. Oh, agora, irmãos. Agora você me animou. Vou pegar esse martelo aqui daqui a pouco, em nome de Jesus. Meu Deus. Como que tá maravilhoso isso aqui. É por isso que eu quero lembrar você que você é filho. Você tem alguns direitos. E talvez você não está nem acessando esses direitos ainda. Você é filho. Quando você chega na casa do seu pai e da sua mãe, como é que você faz? Deita no sofá, liga a televisão. Por quê? Porque você é filho. Você está na casa do pai, aqui você tem os mesmos direitos. Tem alguma coisa errada na sua casa? Peça para ele. É agora, o momento de você colocar na presença do Senhor é agora. Eu não sei como que está seu casamento, eu não sei como que está na sua casa, eu não sei nada da sua vida, mas tem um Jesus que sabe tudo. Esse menino que está aqui, ó, como que é o nome dele? Esse aí. Esse? É. Marcel. Eu conheço ele, eu acho que ele trabalhou no Curtume, não trabalhou? É? Eu conheço ele de lá. Marcel, olha bem para mim. Eu não conheço você, só te via lá. Mas tem um Jesus que conhece você por inteiro. Ele acabou de fazer uma leitura geral de você, assim, ó. E nessa noite a única coisa que ele quer que você faça é deixar ele entrar em você. Deixa ele comandar suas ações. Deixa ele ser teu Deus. Deixa ele ser o rei da sua casa. Deixa ele comandar a sua vida. Que tudo vai mudar, meu cara. Você é um menino. Deus simplesmente, Jesus, você quer entrar na sua vida. Ele quer que você abra a sua boca e fala para ele, entra na minha vida. Seja o Deus da minha vida. Que a partir de hoje, meu amigo, daqui para frente, ele vai comandar as ações da sua vida. Não é mais você que manda, é ele. Quando você pega ele, coloca ele para mandar na tua vida. Quando você coloca o anel, quando você coloca a túnica, você fala, Senhor, a partir de agora, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é hoje, a sua noite é hoje. Deus marcou um encontro com você aqui nesse lugar hoje. As sandálias. Já estou encerrando, irmãos. Servos ou escravos geralmente não usavam sandálias.
enquanto os filhos da casa sim. Ao receber sandálias, o filho pródigo estava sendo reconhecido novamente como filho. Presta atenção. Quando você chegou aqui, irmãos, você chegou tão perdido que você não era nem reconhecido como filho. Mas a partir do momento que você recebeu um abraço e alguém olhou para você e falou: você é filho. O Espírito Santo simplesmente foi lá e colocou sandálias nos seus pés. Ao receber as sandálias, o filho pródigo estava sendo reconhecido novamente como filho, não como servo. De forma semelhante, quando nos voltamos para Deus, Ele nos lembra de que somos seus filhos e não servos. Você é filho. Você é filho. Bata a mão no peito assim e fala: eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filha. Pastor, como que é o nome da esposa? Aline. Aline Barros. Quase. Aline, você é filha. O que você está pedindo para o Senhor? Não precisa responder. Não. O que você está pedindo para Ele? Ele já te ouviu. Fica tranquilo. Hoje foi o seu dia. Eu estou te assistindo, filho. Eu estou te vendo. Hoje Ele está colocando sandálias novas nos seus pés. Hoje Ele está colocando sandália nova nos seus pés. Fica de pé os dois. Queira lamacei, canta lamar. Sandália nova nos pés. Anel no dedo, pastor. Faz assim com a mão. Autoridade. Se um dia o inimigo olhou para você e falou que você não tinha, eu estou renovando a sua autoridade agora, em nome de Jesus. Está sendo renovado agora, você está recebendo aí. Ei, eu estou sentindo essa unção que está chegando sobre você. A autoridade está sendo renovada agora. Renovada agora. Em nome de Jesus. Aonde você colocar as plantas dos pés e aonde você colocar a mão, eu estarei contigo. Tudo que você falar será feito. Tudo que você ordenar será ordenado. Porque eu estou à sua frente. Deus abençoe. Eu estou te assistindo ali. Amém? Glória a Deus. Você veio receber um milagre. Você vai sair daqui completamente transformado. Que lugar é esse que eu nunca tinha entrado? Que lugar maravilhoso. É o céu aqui na terra. Meu Deus, como que Deus é tremendo. Já passei um monte de vezes aqui na porta, falei, eu preciso vir nessa igreja, eu preciso vir aqui. Esse dia a pastora falou assim, a gente precisa ir num domingo lá na presença. Não, daqui ainda ainda tem algumas que eu ainda não visitei, irmãos. Mas a gente está visitando, todo domingo eu vou numa igreja, domingo que vem estaremos em São José dos Campos. É 2 anos da igreja do meu cunhado lá em São José dos Campos. Novo tempo, um novo tempo. Um novo tempo que começou com 2 pessoas, hoje já deve ter mais de 100, está fazendo 2 anos. E esse dia ele mandou uma mensagem, não foi nem para mim, eu escutei a mãe dele falando com ele lá no vídeo, e ele falando, mãe, a igreja só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Eita Deus, Deus é maravilhoso. Só cresce, só cresce, só cresce. Presta atenção. O retorno do filho pródigo é um retrato poderoso do amor incondicional de Deus por nós. Apesar de nossos erros e fracassos, Ele nos espera pronto para nos receber de volta e nos restaurar a nossa posição de filhos. Nosso papel é aceitar esse amor, retornar a Ele e viver como filhos do seu reino.
Um dia eu estava perdido e fui achado. Um dia você estava perdido e foi achado. Um dia alguém olhou para ele e disse para ele: você não sai dessa cama. Mas tinha um Deus lá em cima falando: esse aí é comigo. A cirurgia dele quem vai fazer sou eu. Esse aí é comigo. Deus está olhando para você hoje e está falando: pode falar mal. Pode falar mal. Essa aí é comigo. Quem está cuidando de você é o Jeová. Quem está cuidando de você é Deus. Entrou aqui hoje imaginando: Senhor, o Senhor me ama mesmo? Tem alguém olhando para mim e falando: será que o Senhor me ama? Ele está dizendo para você: você é menino dos meus olhos. Tenho ciúmes de você. Se alguém tocar em você, eu movimento céus e terra. Só para te proteger. Só para te guardar. Aquele moço ali foi encarregado meu lá na ficha. Não foi? Tive a honra de chegar lá. E ele foi a primeira pessoa que me recebeu. Passei o dia inteiro lá, irmão, fazendo exame, fazendo um monte de coisa lá. E aí eu falei pra ele: rapaz, como que eu vou fazer pra ir almoçar? Ele falou: fica tranquilo. Foi lá, voltou com uma pacotada de pão assim, falou: vai comendo aí que Deus vai te abençoar. Eu nunca tinha visto ele na minha vida e eu acho que ele também não tinha me visto. Não foi? E aí, Deus faz tudo perfeito. Quando foi 2 horas, mais ou menos, ele me chamou, falou: vamos dar uma volta. Eu já sabia que era um teste. Vamos dar uma volta dentro da fazenda, irmãos, com ônibus. Que eu já ia trazer a turma 4 horas. Andamos, tudo, ele fez várias perguntas, encostamos lá, ele falou: pode encostar lá que hoje você já vai carregado. Eu falei: muito obrigado pela confiança, muito obrigado por te conhecer. Nunca imaginava conhecer uma pessoa tão agradável, porque normalmente os encarregados, eles têm alguns que acham que são mais do que os outros. E eu achei ele uma pessoa incrível. Falei: tem alguma coisa diferente nesse rapaz. De repente ele aparece lá na loja para arrumar uma cadeira. Mas ele me falou um negócio e eu falei: tá certo. Tem que ser a patroa, porque quem manda é ela. Falei: é sábio. Deus marcou um encontro com você hoje. Terça-feira. Esse dia, marca ele na sua agenda. Hoje é 13 ou é 14? 14 de abril de 2026. Deus marcou um encontro com você hoje. Ele falou: dia 14 é o seu dia. A partir de hoje, Deus está escrevendo uma... Ó o dedo de Deus começando a escrever uma nova história para você. Deus está começando a escrever uma nova história para você. Nunca imaginava que eu te viria aqui hoje. Nunca. Mas Deus sabe todas as coisas. E o que eu quero dizer para você, que o que estava fora do lugar, Ele está colocando no lugar. Pegou? Pegou? O que estava fora do lugar, eu estou colocando no lugar de Comaná. O que estava fora do lugar, eu estou colocando no lugar. O que estava errado, eu estou corrigindo. O que não estava dando certo, a partir de hoje, vai dar certo. Eu estou mudando tudo. Estou escrevendo uma nova história para você. E nessa história inclui ela. Inclui filhos. Inclui família. Deus nunca começa algo e não termina. Então, eu estou vendo o dedo dele escrevendo uma nova história para você a partir de hoje. Nova história está começando. Tem um versículo na Bíblia que fala que eis que faço tudo novo. É hoje. Deus está começando algo novo na sua vida. E eu não estou falando isso porque você foi o que me passou no teste lá, não. Estou dizendo isso para você porque Deus está dizendo para você. Nova história. Novos começos. Ciclos fechados.
O que ficou para trás, já foi. Começa um novo ciclo a partir de hoje. Deus é Deus de ciclos. Deus começa novo, estações novas. Deus está começando algo tremendo na sua vida. Deus olhou para aquele homem perto perdão. Deus olha para aquele homem e fala para ele: eu rejeitei Saul. Simplesmente vem. Quando Deus olha para o profeta Samuel e fala para ele: eu o rejeitei, vem. É para isso. É para você sair dessa estação e ir para uma nova. Porque essa velha não vai render mais nada. Essa não vai dar mais nada. A partir de agora é novo. Então, vem para o novo. Deus tem coisas novas para vocês. Aproveita, viva, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é isso que eu tinha para entregar para você hoje. Fui eu que recebi um presente hoje. Participar dessa celebração aqui com vocês foi incrível. Sou muito grato pela confiança do apóstolo, muito grato pela confiança da nossa bispa. É um privilégio ser convidado para ministrar nessa igreja. Para mim foi um privilégio. A honra é nossa. E eu estou muito feliz. O pastor Odílio é um guerreiro. Ele tem lutado por essa cidade, tem dado a sua vida por essa cidade para encontrar melhorias, tanto naturais como também espirituais. E, irmãos, a guerra dele é muito grande. Esses dias o inimigo atacou ele, porque como ele está sofrendo, como ele está numa guerra muito grande, vai ter um evento aí, o evento do Evangelho, dia do Evangelho, e ele é o líder geral dos pastores da cidade de Nova Granada. Então, por ele estar à frente, ele recebe uma sobrecarga a mais do que os outros. E ele recebeu livramento de morte esses dias. Pela mão do Senhor, hoje ele está vivo pregando para nós. Não é verdade, pastor? Verdade. E desde quando ele chegou aqui, ele assumiu a liderança, eu conversei com ele, eu disse: pastor, a minha vontade é de ajudar mais. O senhor lembra que eu falei isso? Como eu viajo muito, eu não consigo dar assistência que eu queria dar, ajudar. Mas saiba que nós, a nossa igreja, estamos disponíveis aqui em oração no que a gente puder. Gente, esse homem aqui está lutando para trazer Gabriela Rocha para cá, para Nova Granada. Quem gosta de Gabriela Rocha? Sem pressão nenhuma. Não, mas todo mundo quer, né? Quem é que não quer, né? Porque Gabriela Rocha não é só uma cantora, gente. Ela é uma pastora. Para quem nunca foi para um culto dela, ela faz um show, não. Ela faz um culto. Eu já fui. Ela prega, ela ora, ela canta. Tem gente que pensa que só ela canta. Ela ministra a palavra, né? Chama à frente quem deseja aceitar Jesus. Então, ela faz um culto inteiro, certo? Ela é diferente. O Espírito Santo ungiu aquela mulher. Então, que Deus nos conceda essa graça. É muito difícil, mas estamos na guerra, né? Estamos na guerra, irmãos. Estamos em oração há 15 dias, todos os dias orando, para que em nome de Jesus Deus venha nos dar esse presente, dia 12 de setembro, né? Cadê o menino? Aquele menino me chamou, falou: pastor, precisa mudar o dia do Evangelho. Eu falei: em nome de Jesus, nós vamos lutar. E graças a Deus nós fomos para a Câmara Municipal, tivemos votação unânime, e aí a mudança aconteceu. Em julho do ano passado aconteceu o dia do Evangelho, e esse ano passa de julho para setembro, 2 meses depois. Então vamos pegar um calorzão aí, para a gente ter uma noite linda aqui. É o centenário de Nova Granada, então a gente quer fazer um espetáculo lá na praça para Jesus. E com certeza, em nome de Jesus, nós queremos 250 pessoas aceitando Jesus para a glória do Senhor. Oh, glória! Aleluia! E para começar para o esquenta, dia 25 agora lá em Guapiaçu,
vai ter o Fernandinho. Eu vou. Então, eu vou também. Eu vou. Então, nós vamos com 2 ônibus. Ah, pastor, eu não sei como que funciona, como que é. Se você não tem o contato, a bispa tem. Quem está organizando é o pastor Davi. E é ele que coordena tudo, como que paga o ônibus, como que paga a passagem para ir. É baratinho, irmãos. É R$10 o ônibus e R$10 da entrada lá, que é 2 quilos de arroz. A gente, em vez de dar 2 quilos de arroz, nós vamos doar R$10 para o conselho lá, para quem está organizando. Então, se você deseja ir com a gente, ainda tem 34 lugares. É só conectar aí. A bispa, ela tem o contato do pastor Davi. Sim. Pastor, eu quero ir. Já paga lá para ele o valor do ônibus e já fica com o teu lugar garantido. E nós vamos lá glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso, nós temos avisado todas as reuniões. Né? Dá um aplauso para Jesus pela vida do pastor Davi. Um abraço. Foi chamado. Hein? Vai ter a noite dos sonhos aí. Pode beber. Vai ter a noite dos sonhos aí que eu marquei. Viu? Hã? A noite dos sonhos. Estamos à disposição. Quando precisar, pode chamar. Eu, a pastora, pode chamar. Glória a Deus. Obrigado. Sim, gente, outra coisa muito importante. Eu posso orar pela sua oferta? Posso? Em nome de Jesus? Posso? Pegue na sua mão o dízimo do Senhor, a oferta sua. Você vai fazer a sua doação, a sua semente. Tá? Se alguém desejar fazer Pix, tem ali ó, na mesa, tá? Chave Pix. Se você deseja fazer uma oferta, uma semente, seja qual for o valor do seu coração, só pegar na sua mão. Nós vamos orar agora nesse momento. Os dizimistas, por gentileza, escreva o seu nome completo na aba do envelope que você vai devolver o seu dízimo. Ó, escreva o seu nome, que nem o irmão Marcelo Barbosa fez aqui. Destaca a aba do seu envelope e entrega na minha mão, tá? Os envelopes, as abas dos envelopes dos dizimistas estão nas minhas mãos esse mês, tá bom? Gente, é muito importante você saber de uma coisa. Se alguém estiver precisando de uma cesta básica, a igreja, através da assistência social Missão Primeiro Amor, que é a assistência social da nossa igreja, nós temos cesta básica para doar. Se você conhece alguma família que está precisando, a nossa igreja está à disposição para ajudar. Inclusive, o pastor Odílio falou que tem toda a assistência para a nossa igreja também. Se precisar de cesta básicas, se precisar de pagar alguma conta, água, luz, alguma coisa assim, e você está necessitando, alguma família carente, de repente o marido ou a esposa está sem emprego, está muito difícil, venha conversar conosco, nós vamos tentar ajudar conforme a sua situação. Amém, gente? Glória a Deus. É para isso que serve a igreja, né, pastor? Para ajudar. A igreja está a serviço do povo, tá bom? Vamos, levante suas mãos aos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os teus filhos poderosamente. Não deixa faltar, Senhor, abençoa a água, o ar que eles respiram e o pão de cada dia, Senhor. Abençoa e prospera cada dia mais aquele que está desempregado, que receba portas abertas, Senhor. Aquele que vai devolver o dízimo, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Aquele que vai semear uma oferta, que ele venha colher a 30, 60, 100 vezes mais conforme a sua fé. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda a igreja diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Quem tem, venha deixar. Quem não tem, venha buscar aqui. Todo mundo será abençoado com prosperidade em nome de Jesus. Pode vir com muita alegria. Deus ama quem dá com alegria. Bem.